sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. OTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na OTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Como estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Eugênia Teles Tramontim. Este é o programa Tempo de Preparação. Que tempo é esse? De preparação para todos nós, na nossa vida, em relação às promessas de Deus para cada um de nós. Esse tempo que nós precisamos compreendê-lo, respeitá-lo, ter discernimento no que se refere aos planos que Deus tem para as nossas vidas, em que nós aceitamos que a vontade de Deus se estabeleça para os nossos dias. Não é assim que funciona? Você é muito bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Ficamos muito felizes com a sua audiência, com os amigos que compartilham a ONTV 24 horas nas suas redes sociais, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo que acessam a nossa plataforma de TV. Você tem acesso a ONTV através do www.ontv24horas.com.br, em que, independentemente do dispositivo que você acesse a internet, você pode estar conosco. Nós podemos estar em conexão no estudo, na oração, na reflexão, na compreensão da palavra de Deus. Você pode estar assistindo a ONTV na sua TV Smart, sim, tem acesso à internet através da nossa plataforma, você assiste diretamente na sua TV, ou talvez no seu computador, notebook, tablet, celular.
Alguns amigos também baixam o nosso aplicativo na Play Store, pesquisam OnTV 24 horas. Então, baixam o aplicativo para o telefone e quando querem acessar diretamente do celular ou deixam conectado ali 24 horas, sempre ouvindo uma mensagem de amor, de entendimento, de esperança, de informação também acerca da palavra de Deus na sua vida. Hoje em dia, como é interessante a tecnologia, não é mesmo? Que nós podemos estar sempre conectados e que isso seja para algo bom. Muitas vezes nós ficamos constantemente, durante horas do nosso dia, acessando conteúdos que em nada edificam as nossas vidas. Mas a palavra de Deus realmente é capaz de mudar o nosso entendimento, nos dar visão espiritual acerca das coisas, nos auxiliar profundamente diante das dificuldades, dos desafios, o entendimento necessário que nós só conseguimos ter a partir do conhecimento da palavra de Deus, quando nós buscamos Deus, e então Ele está em nós, nós estamos em Cristo, e tudo realmente se transforma, logramos êxito em tudo que nós colocamos a nossa mão, nosso pé, a nossa mente, o nosso coração, em tudo há bênçãos e vitórias, principalmente quando nós mudamos a nossa vida, nos tornamos nova criatura, um vaso de honra diante de Deus, diante das pessoas e de toda e qualquer circunstância. E é exatamente hoje, neste programa Tempo de Preparação, que nós vamos conversar acerca desse tempo. Que tempo é esse que nós temos? Como nós usamos algo que está a nosso favor, porque temos acesso 24 horas a toda forma de conteúdo, temos acesso às escrituras sagradas, a palestrantes, pessoas que buscam compartilhar conosco a palavra do Senhor, seus testemunhos, seus ensinamentos, seus aprendizados. E que tempo é esse? E nós observamos que às vezes parece que para determinadas coisas na nossa vida, tudo transcorre rapidamente. Em outras áreas que nós buscamos implementar determinados projetos de vida, parece que está tudo realmente parado, como se nós estivéssemos enredados nos nossos pés, na nossa mente, no nosso coração, como isso nos causa um certo desconforto quando nós muitas vezes não compreendemos o porquê de determinadas coisas. E é por isso que hoje nós estamos aqui para conversar acerca de uma passagem que está no livro de Eclesiastes. Quem tiver a sua Bíblia física pode acessar o livro de Eclesiastes ou também através da sua Bíblia digital. Hoje em dia no celular existem tantos aplicativos, ou até em páginas de pesquisa você acessa a várias versões atualizadas de linguagem atual, outras já mais tradicionais. Eu gosto muito da Almeida, que eu utilizo desde 95, mas também gosto de caminhar entre as diferentes traduções que também são muito interessantes. O cuidado que devemos ter é que algumas Bíblias de edições muito novas já vêm suprimindo determinados versículos, não é mesmo? Então tem que ter muito cuidado com a Bíblia que você irá estudar, ler, buscar uma reflexão para a sua vida. Então, para você que está no livro de Eclesiastes, o dever de todo homem encontra-se no relacionamento desse com Deus. Nós temos aqui, logo no início do livro de Eclesiastes, algumas considerações, alguns comentários sobre isso.
E nós vemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3º, dos versos 1 a 8, 8 versos, em que nós vamos falar exatamente sobre essa questão. O tempo que nós estamos vivendo hoje, como tudo transcorreu na nossa vida, diante de tudo que nós fomos passando e construindo durante a nossa existência, e como nós temos nos posicionado diante de tudo isso daqui para frente, no porvir, no presente e para o nosso futuro. Veja que o capítulo 3º diz o seguinte, que há um tempo para tudo. É exatamente isso que trata. Neste tempo de preparação, nós precisamos compreender, irmãos, que há um tempo para tudo nas nossas vidas. Essa compreensão no que se refere exatamente a isso faz com que nós venhamos a ter o discernimento por que determinadas coisas acontecem na nossa vida hoje, nesse instante, e outras, por mais que você tenha um esforço gigantesco, simplesmente não irão acontecer na sua vida, nesse momento, independentemente do que você faça. Algumas razões percorrem essa questão, principalmente porque Deus, como Ele conhece o nosso passado, sabe dos nossos dias hoje, do nosso futuro, muitas vezes nós não estamos preparados para ter os resultados que iriam vir das nossas atitudes. Então, muitas coisas simplesmente não acontecem devido à sabedoria de Deus em relação a todas as coisas. Não acontecem devido à misericórdia de Deus, a misericórdia que Deus tem por mim e por você, a graça de Deus. Muitas vezes, o tempo das coisas na nossa vida não acontece em decorrência da justiça de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo, a fase que nós estamos vivendo no hoje. Veja que quantas vezes, meu irmão, você já mudou de ideia no decorrer da sua vida. Coisas que você estabeleceu, pensou ser prioridade, muitas vezes dedicou muito tempo seus dias em busca da realização de determinadas coisas, e depois você mudou de ideia ou você desistiu, você se sentiu incapaz com os resultados que poderiam surgir disso tudo. O nosso coração, como a palavra nos orienta e nos afirma, instrui, é enganoso, nós nos enganamos, porque nós vivemos em um mundo material, tudo é material, em que nós nos deixamos levar por aquilo que vemos, ou por aquilo que nos dizem. Então, poucas pessoas hoje estão conectadas com Deus, em comunhão com os irmãos do mesmo propósito, conseguem ter uma visão espiritual acerca de tudo. Conseguem ver que determinadas pessoas não são aquilo que estão aparentando ser, que determinadas falas não são verdadeiras, que é uma intenção velada no que se refere a atitudes, a palavras, a posicionamentos de pessoas das quais nós não esperaríamos uma postura dessa natureza. Então veja que na nossa condição humana nós somos incapazes de ver todas essas coisas, de ter essa sensibilidade espiritual, algumas pessoas, para observar tudo isso. E é por isso
que nós podemos afirmar que Deus está sempre conosco, Deus é conosco, a todo instante nos livra de muita coisa que nós erraríamos, cairíamos em fracasso, em destruição, por inocência, por desconhecer a verdade, por não compreender muitas coisas que Deus já sabe exatamente quem são as pessoas que estarão de passagem pelas nossas vidas. Ele conhece o íntimo de cada ser humano, conhece o seu coração, conhece o coração das pessoas que estarão de passagem pela sua vida e sabe exatamente o estrago que determinadas pessoas que têm um caráter duvidoso, uma índole não muito interessante, apropriada, causariam em você, na sua vida, no seu coração, na forma que você pensa hoje. Basta que você lembre, vamos pensar 10 anos atrás do dia que você está hoje vivendo. Como era a forma que você via as outras pessoas? A inocência que você tinha, a forma que você acreditava, quantos livramentos, meu irmão, você teve exatamente pela mão de Deus na sua vida. No momento você pode ter ficado um tanto desconcertado, talvez triste, talvez não tenha compreendido os porquês que determinadas coisas não aconteceram naquele tempo. Mas Deus, que sabe de todas as coisas e cuida de cada um de nós, realmente só Ele é capaz de guiar os seus filhos, dar livramento, manter-nos em segurança. E por isso a importância, meus irmãos, como é dito aqui no preâmbulo do livro de Eclesiastes, quando fala que o dever de todo homem é encontrar-se num relacionamento com Deus. Por que exatamente isso? Porque é somente a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, que você tem uma intimidade com Deus, que você conversa com Deus, que você expõe as tuas dúvidas, os teus desafios, que você tem uma comunhão com o Pai, e você está em busca de respostas, é que você passará a sentir o poder do agir de Deus na sua vida e todas as respostas que você mais precisa para viver uma vida com sentido e com segurança. E no capítulo 3º, como título dessa edição aqui, dessa tradução, diz o seguinte: tempo para tudo. Estes títulos que estão acima dos capítulos não são de ordem canônica, então depende muito da versão da sua Bíblia, terá um título de acordo com a editora de sua preferência. No meu caso, Almeida, nessa edição, diz tempo para tudo. Tempo para tudo nas nossas vidas. O verso 1º diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez você tenha estabelecido propósitos para a sua vida, mas não é chegada a hora ainda de que isso se realize, por inúmeras razões. Você não está preparado para as atribuições, as responsabilidades, as consequências, principalmente se não der certo. Talvez você não esteja preparado para as atribuições, para a responsabilidade do teu propósito, para a perseverança do teu propósito, porque você ainda não está habilitado, capacitado para isso. Talvez você não esteja ainda pronto para suportar as consequências
de todo o enfrentamento que cada propósito, planejamento, plano, projeto que nós estabelecemos na nossa vida, nós precisamos enfrentar desafios. Pessoas vão surgir no seu caminho durante esse propósito na sua vida para tentar derrubar você, de todas as formas. Principalmente se a sua caminhada for no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se for em missão, se for para levar a palavra de Deus, pessoas vão se levantar na condição de teu inimigo. Isso também no seu trabalho, isso também na sua casa, isso também na sua vida afetiva, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. A palavra diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas vezes você pode estar se sentindo frustrado, triste, porque não encontrou ainda alguém para compartilhar da sua vida no sentido de um relacionamento afetivo romântico. Um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Então isso vem tirando a sua paz, vem te deixando chateado, triste, como se você jamais fosse encontrar alguém que seja digno da sua confiança. Não é mesmo? Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus de promessa e Ele é fiel e não se fez homem para mentir. O Cristo não se fez homem para mentir. Então todas as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Se há um propósito de que você encontre alguém digno da sua confiança, da sua presença, de estar ao seu lado, aquela história da pessoa certa, isso irá acontecer no tempo certo. Deus está preparando você e preparando essa pessoa que será colocada no seu caminho para que quando vocês se encontrem, como irá acontecer? De forma tranquila, em paz, de maneira que você irá viver o extraordinário nessa área na sua vida. Veja que as pessoas que não aceitam e não compreendem essa promessa de Deus para a sua vida, vivem como? Vivem como, muitas vezes, envolvidas em circunstâncias alheias à vontade de Deus. Vivem por si mesmas. Não é assim que funciona? Em decorrência disso, nós observamos tantas coisas, meus irmãos, nesse mundo. Pessoas que não deveriam sequer ter se encontrado, porque os resultados foram desastrosos. Pessoas inconsequentes, imaturas, pessoas que às vezes passam na vida de outra, mas vêm apenas com o intuito de um estrago danado, emocional, psicológico, às vezes até financeiro, por que não? Não é mesmo? E tudo isso está na falta de conhecimento de todos nós, de compreender que, como diz a palavra, em tudo na nossa vida, para todo propósito, há um tempo determinado por Deus para as nossas vidas. Então, pessoas que não respeitam isso, ou que desconsideram essa orientação de Deus, ou que não obedecem a essa palavra, acabam tendo que suportar as consequências dos seus devaneios, da forma como querem viver os seus dias, porque acabam fazendo escolhas de acordo com a sua vontade, as suas emoções, sentimentos humanos de um coração que
é enganoso, emocionado, fora de si. Assim que funciona. E, além de tudo isso, estão subjugados aqueles que estão de passagem por aí na vida de tanta gente, sempre com um intuito destruidor por onde quer que passe. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez já tenham sido vítima disso, de pessoas que elas têm uma essência que onde quer que elas passam, elas deixam um rastro destruidor. E não é apenas com você. Se você puxar o currículo, não é mesmo? Puxar a capivara, você irá descobrir que você não está sendo a primeira vítima deste algoz. Provavelmente, em tempos atrás, dentro da própria família, a conduta já era essa. Um rastro destruidor no vínculo familiar consanguíneo dessa pessoa. Posterior a isso, em decorrência da idade, maturidade profissional, onde quer que ela tenha passado profissionalmente, da mesma forma. Deixou um rastro negativo, de fracasso, induzindo pessoas, manipulando pessoas, derrubando pessoas, prejudicando emocionalmente e psicologicamente e financeiramente, até que chegou a sua vez, não é mesmo? Com certeza, as pessoas que não respeitam, essa é a palavra, o tempo de Deus na sua vida, para os seus relacionamentos, acontece muito isso. E nós ouvimos, vamos viver o hoje, amanhã é outro dia, já que não aparece a pessoa certa, como é aquele ditado? Não aparece a pessoa que é a certa, não é mesmo? Então, vai passando os dias ao lado de quem é errado. Veja que a própria pessoa sabe, sente no íntimo do seu coração que não está certo. Ou encontram pessoas e estão completamente cientes que são pessoas erradas, mas se jogam em um poço de ilusões em que há uma luta mental, uma ginástica mental gigantesca entre saber o que é certo, saber que está agindo errado, e em busca de querer mudar a outra pessoa, sabendo que aquela outra pessoa tem problemas sérios e mesmo assim coloca para dentro da sua vida. Então não há, veja, só no verso 1º do capítulo 3º de Eclesiastes, nós temos tantas coisas, meus irmãos, que vêm da boca de Deus, informações para as nossas vidas, que nós precisamos parar para refletir sobre tudo isso. E é só fazendo isso, estudando a palavra e conversando com Deus sobre todas essas coisas, exatamente o que eu estou fazendo agora, você pode fazer na sua casa, diante de um espelho, conversando com Deus, com base nas escrituras, nos ensinamentos da palavra do Senhor, para a minha vida, para a sua vida, e realmente parar para pensar sobre tudo isso. Compreender o que diz a palavra. O primeiro passo é ir em busca da informação. Depois, compreendê-la. E observar na prática se, quando algo acontece, você saberá realmente aplicar a orientação que Deus já plantou no seu coração e na sua mente. Aí é que vem a confiança em Deus em relação a tudo que Ele nos apresenta nas nossas vidas. Veja que a partir do verso 2, vem exemplos, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer,
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja que há tempo de nascer e tempo de morrer. Parece algo tão óbvio quando nós paramos. Há tempo de nascer, muito bem, e há tempo de morrer. E quantas pessoas vivem angustiadas, tristes, por não aceitar essa máxima que está escrita nas Escrituras Sagradas, informando com o intuito de que nós precisamos compreender que há tempo de nascer e tempo de morrer para todas as coisas. Que há tempo em que nós vamos plantar algo e há tempo que nós vamos colher algo. E que normalmente, pela lógica, se nós plantamos algo, uma semente de alguma coisa, no tempo certo da colheita, nós iremos receber dali os frutos exatamente daquilo que nós plantamos. Vem à mente dos irmãos algum exemplo disso? Muitos, não é mesmo, meus queridos? São muitos. Então, mas há um tempo para todas essas coisas. Há um tempo. Então, muitas pessoas às vezes se angustiam diante das injustiças deste mundo. Ah, porque determinada pessoa, determinado irmão só planta o que é ruim. Mas a vida dessa pessoa parece que vai tão bem. Não nos cabe a nós ficarmos observando a vida dos outros. Nós temos que observar as nossas vidas, o que nós estamos plantando hoje e que quando maduro o resultado nós iremos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Cada um tem que se preocupar consigo mesmo. Não ficar se preocupando se uma pessoa que não é tão agradável, uma pessoa que não é boa, uma pessoa que só faz o mal para os outros, uma pessoa mentirosa, uma pessoa adúltera, uma pessoa corrupta, uma pessoa, enfim. Parece que a vida dela está sempre dando certo. Então, assim, ó, veja que a palavra de Deus nos afirma, não o que nós estamos tendo como impressão do que estamos vendo com olhos carnais, nesse imediatismo humano. Não. Se nós passarmos a ver a vida com olhos espirituais, a palavra é clara que o que nós plantamos no tempo certo, nós iremos colher. É assim que funciona. E é assim que funciona para todas as pessoas. Ninguém estará ileso às consequências dos seus atos, atitudes, palavras, do seu pensamento, do seu coração. E veja que quem vai em busca de Deus e busca compreender a palavra do nosso Senhor, jamais irá se preocupar com estas coisas. O máximo você irá observar que determinada pessoa age dessa forma, mas ainda não é chegado o tempo, se isso te indigna, que ela irá colher os frutos de tudo que vem semeando ao seu redor. Então, veja que a pessoa tem que se preocupar com a vida dela, se preocupar com o que ela está plantando, não com até o mal que os outros vêm fazendo. Porque no tempo de Deus, veja que Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é misericórdia, Deus é perdão, os atributos divinos que nós estudamos são fantásticos. Mas tem um que muitas pessoas esquecem, que é a justiça de Deus. Só que nós precisamos compreender, principalmente nesse tempo de preparação das nossas vidas, dos nossos corações,
que não é no tempo que você acha que tem que ser, não é no tempo que determinadas pessoas entendem que deva ocorrer. É no tempo de Deus, de acordo com a justiça de Deus. Deus tem um relacionamento individual com cada um dos seus filhos. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus é perdão. Você não sabe qual é o combinado, o relacionamento entre aquela pessoa que você está julgando e Deus. O que Deus tem reservado para a vida dela? Quais são as formas que Deus está preparando aquele ser humano para que ele seja diferente e possa, Deus, no seu imenso amor, alcançar a vitória na vida daquela pessoa. Só que nesse processo, muitas vezes, somos vítimas de pessoas que estão nesse processo de evolução, nesse aprendizado, nesse tempo de preparação, assim como nós também estamos. E muitas vezes acabamos errando com outras pessoas. E veja que nós vamos aprimorando, lapidando também o nosso relacionamento diretamente com Deus. Ainda, veja que no verso 3 diz o seguinte: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Entre estes exemplos aqui, que muitos já são autoexplicativos, mas veja que muitas vezes essa questão do entristecer-se, alegrar-se, né? Que fala em chorar, em pranto, em alegria. Nós observamos no decorrer da nossa vida tantas coisas, meus irmãos, que nós vamos passando e aprendendo, aquilo que nos deixa feliz e aquilo que nos deixa triste. Muitas vezes, em outros tempos da sua vida, se você parar para pensar, um determinado fato faria com que você entristecesse profundamente o seu coração. Chega uma época na sua vida que isso, de repente, passa a não fazer mais tanto sentido. Já em outras épocas, você pode até dar risada disso. Basta que nós possamos fazer uma analogia, claro que muito rasa, muito simples, mas é um exemplo em que você vê uma criança sentida e chega a ir às lágrimas e sofre copiosamente, porque você, de repente, não é mesmo? Vai lá e tira a chupeta, não é mesmo? Daquela criança, e ela chora e ela sofre, aquilo para ela, a régua da dor relacionada àquilo ali para ela é gigantesca. Passado algum tempo, esse mesmo ser humano vai abandonando aquele hábito, não é mesmo? Então já não é mais tão sofrido abandonar aquele hábito. Muitas vezes pode ser até de forma voluntária, enfim. E passado o tempo, chegado a um determinado tempo, nós muitas vezes lembramos com até uma certa nostalgia e sorrisos e tudo de circunstâncias relacionadas a isso, na época de quando éramos pequenos, né? E esse apego era tão gigantesco assim. Então, veja que há um tempo, meus queridos, como esse tão simples que eu mencionei, para todas as coisas. Pegando um outro exemplo, há tempos
em que uma criança ela precisa de alguém para conduzir um garfo, uma colher com algum alimento, para que ela possa, então, se alimentar. Não é mesmo? Passado algum tempo, ela começa a se utilizar dos instrumentos para que possa se alimentar. E essa evolução é de cada um. Isso serve como exemplo para o entendimento dessa palavra. Muitas vezes existem pessoas que estão numa fase na vida em que você precisa fazer com que ela se alimente daquilo que é bom, que leve, que alcance esse alimento, porque ela precisa. É uma questão de vida, de compreender o sentido da vida, da sua existência, porque até aquela pessoa pode estar sofrendo por falta disso. Aos poucos, essa pessoa vai se utilizando dos instrumentos que vai tendo acesso da sua maturidade, do seu interesse, do agir de Deus na sua vida, e ela mesmo vai em busca. Ela sente fome da palavra de Deus, sede. Então ela vai direto à fonte de água viva, única que é capaz de matar a nossa sede, a palavra de Deus. E esse processo é algo muito natural e vem novamente a nossa reflexão no que se refere ao tempo. Há um tempo, meus irmãos, para todas essas coisas. Na minha vida, na sua vida, muitas vezes você pode estar dentro destes vínculos estreitos que nós vamos estabelecendo, como, por exemplo, família, relacionamentos. Às vezes você está numa fase da sua comunhão com Deus, com a palavra de Deus, diferente exatamente daquela pessoa com a qual você convive lado a lado. Seu marido, sua esposa, seus filhos. Você não deixa de fazer a sua parte e de alcançar o necessário que você entende que essa pessoa necessite como uma condição de vida, de existência. Mas ter ciência disso, ir em busca, incorporar a palavra de Deus, viver o evangelho na prática é algo individual. É entre cada um de vocês, cada um de nós, diretamente com Deus, em que o nosso único e suficiente mediador é o Messias, o Cristo. Ainda, no capítulo 3, nós vemos que diz o seguinte: tempo para tudo, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Se nós pararmos para analisar a profundidade disso, nós podemos entrar num raciocínio de pessoas que elas forçam presença, sabe? E nós muitas vezes temos um comportamento desse. Então Deus vem para nos esclarecer, orientar para a nossa segurança, para a nossa felicidade, para a nossa sanidade mental, para a nossa paz no nosso coração, para que nós possamos viver de acordo, obedecendo a palavra que Deus quer, que nós venhamos a incorporar nas nossas vidas e colocar o evangelho em prática. Há um tempo de abraçar e há um tempo de deixar de abraçar. Há um tempo de conviver com determinadas pessoas e há um tempo de deixar de conviver.
Há um tempo de se fazer presente na vida das pessoas e é um tempo que nós precisamos ficar atentos de deixar de se fazer presente na vida das pessoas. Nós temos tantos exemplos, meus irmãos, em tudo nas nossas vidas, principalmente no âmbito familiar, em que nós observamos que, às vezes, existem pessoas que, dentro de um núcleo familiar, sempre é você que está procurando a sua família nunca procura você. Sempre você é aquele que aparece, que vai em busca, que quer manter o contato, que quer manter o vínculo de amor. E a palavra diz que existe um tempo e nós precisamos ficar atentos. De nós fazermos isso e de nós deixarmos de fazer porque não cabe mais. Não cabe mais. Se nós continuarmos agindo dessa forma, nós vamos cair em todas as consequências que a palavra nos diz em relação à contrariedade da palavra de Deus. Se você não é convidado para estar em um determinado lugar, não vá. Se você não é lembrado para determinadas datas, não compareça. Se você estiver em um ambiente que você não é querido, recebido com carinho, vá embora. Aprenda a sair da vida e de circunstâncias de pessoas que não querem mais estar com você, estar ao seu lado, por razões independentes da nossa vontade. Isso faz com que nós venhamos a observar a profundidade da palavra de Deus para tudo na nossa vida. Se Deus diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus nas nossas vidas, e Ele diz que há um tempo de se achegar, de abraçar, de conviver, de estar, e há um tempo de afastar-se. Nós precisamos, quando diz a palavra, meditar na palavra dia e noite, porque a todo instante, meus irmãos, nós estamos sendo colocados à prova. E isso não é para nos trazer sentimentos, emoções que venham em detrimento dos momentos bons que nós podemos já ter vivido ao lado dessas pessoas. Isso não deve prejudicar ou isso não deve ser uma mácula a tudo que você já viveu de bom em determinados momentos ao lado de certas pessoas ou circunstâncias. É porque simplesmente existe um tempo em que isso acontece e outro tempo que deixa de acontecer. E quando você fica forçando circunstâncias, não vai dar certo. É isso que a palavra de Deus vem para nos esclarecer como um choque de realidade de algo tão lógico e simples que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Existem pessoas que às vezes, por exemplo, são muito amigas quando mais jovens. De repente, começam a namorar, um deles fica, uma das partes fica noivo, casa, vai embora daquela localidade. Quantas coisas podem acontecer para destituir vínculos afetivos? Existem pessoas que se unem em um casamento e, se for pela vontade de Deus que estas pessoas se uniram e respeitando a palavra como assim está escrito,
e durante o processo do casamento, novamente digo, a palavra no que se refere ao matrimônio ser respeitada, vai dar tudo certo. Agora, a partir do momento em que isso não for respeitado, provavelmente começarão os problemas. Em um relacionamento, segundo valores bíblicos, não cabe adultério. O que nós vemos hoje em dia? Tanto homens como mulheres agindo dessa maneira. Tem como dar certo, né? Tem como dar certo? Existem princípios que devem reger a conduta do esposo e devem reger diferentemente a conduta da mulher, em que nós observamos o encaixe perfeito, estratégia divina para um bom relacionamento afetivo, amoroso de um casal. Quando as pessoas não cumprem aquilo, vai dar errado. Mas um exemplo que nós devemos observar que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela tem exatamente todas as respostas que você precisa para a sua vida. O problema é que muitas pessoas não têm coragem de perguntar. Existe algo intrínseco nos nossos corações, na nossa essência como criatura de Deus, ainda mais sobre a influência do Espírito Santo, em que nós sabemos o que é certo e errado. E muitas vezes nós vamos em busca dessa resposta junto a Deus. Se você tiver coragem de perguntar, Deus vai ter total condição de te responder. Ocorre que muitas pessoas, às vezes, já sabem a resposta e querem maquiar, não é mesmo? A sua condição, a sua realidade, e viver em um mundo que vai se petrificando, enrijecendo. E isso acaba afetando pessoalmente cada uma das pessoas e refletindo a todos aqueles que estão ao derredor. Verso 6. Tempo para tudo. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando nós paramos para observar estas coisas, agora lendo esses versos, lembrei-me do meu pai. E às vezes alguma coisa não tão agradável acontecia na vida, e papai dizia: é bom que estas coisas aconteçam para que nós possamos compreender aquilo que é bom. Porque se não existiu o que é ruim acontecendo ao redor, a gente nunca ia ter a sensação de que algo bom também acontece nas nossas vidas. E ele me dava tantos exemplos que me lembro, nostalgia, assim. Interessante que, e se eu tivesse a maturidade que tenho hoje naquela época, eu andaria com um bloco e uma caneta na mão, anotando todas as coisas que meu pai me dizia. É formidável. Mas a memória me vem tantas coisas, e quando eu leio a palavra de Deus, vem reforçar realmente tudo isso. Existe, de forma resumida, nestes versos que nós temos que observar, que existe o tempo que é bom e existe o tempo que não é tão bom assim. No tempo de Deus, as coisas acontecem dessa maneira e nós temos essa percepção. Nós vamos ter a percepção de que determinada coisa não é boa para mim, não está sendo bom para mim. Com os olhos espirituais do nosso Senhor sobre a nossa vida, tudo é bom.
para nós. Mas como nós não estamos preparados para esta conversa, vivemos os nossos dias com base na emoção, nos sentimentos, no imediatismo, a gente sente essa diferença, não é mesmo? Esse momento da minha vida é bom, esse é ruim. Você não sabe muitas vezes, nos tempos que você teve a impressão que estava sendo ruim, todos os livramentos de Deus na tua vida para que você pudesse viver os dias bons. Não é mesmo? Então, observando todas estas coisas, nós chegamos à conclusão, como diz a palavra, que nós precisamos, meus irmãos, ir em busca de Deus, da palavra, das escrituras sagradas, do conhecimento do nosso Senhor. Então nós temos acesso, esse primeiro acesso. Nós sabemos que isso existe. Depois nós temos que observar que nós já fomos orientados. Mas nós só vamos ter certeza se nós compreendemos estes ensinamentos, se nós entendemos a lição, na primeira oportunidade da vida, ou que Deus nos permite viver, para colocar em prática aquela situação, compreender aquilo ali e manter o nosso coração em paz, com fé no nosso Senhor, confiando nas promessas de Deus, mesmo diante de todas as vezes que o mundo te diga não. E que você não pode se abalar diante das respostas negativas do mundo em relação à sua vida. E que você não pode se abalar diante das respostas em que Deus diz para você não, ou ele silencia em relação àquilo que você está perguntando, porque o silêncio também é resposta. O que nos cabe, como diz aqui no preâmbulo de Eclesiastes, cabe ao homem encontrar-se em constante relacionamento com Deus. Esse é o nosso dever. Para que nós possamos passar a ter um olhar espiritual sobre todas essas coisas. Para que nós possamos manter a nossa fé inabalável, mesmo diante de todo o não que o mundo vem e bate com força na sua vida. É o mundo te dizendo não, são pessoas, são circunstâncias, tem alguma razão. Talvez seja o momento aquele, como diz a palavra, é tempo de largar fora, diz a palavra, tempo de afastar-se. Ou também diante do não que salva, do não que ensina, do não que habilita, que capacita, que instrui, que educa, que nos faz gente que vem da boca de Deus. E nós não podemos nos sentir melindrosos, tristes em decorrência disso. Porque Deus tem uma razão, inclusive, para cada não que Ele permite em relação às nossas vidas. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Não são algumas coisas, determinadas coisas, somente aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero não existe no mundo. Não. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, quais são os propósitos que você tem estabelecido na sua vida? Quais são os propósitos? Normalmente, quando há uma virada de ano,
Muitas pessoas pegam as suas agendas, estabelecem propósitos para essa nova etapa, mesmo estes novos capítulos nas nossas vidas. Tem gente que faz isso todo dia, tem gente que no momento que está encerrando o dia hoje, por exemplo, eu já vou na minha agenda, um exemplo, e já estabeleço o que eu determino como propósito para amanhã. Tem gente que faz um planejamento diário, outro semanal, outro mês a mês e outros para o ano todo. Uma vida com propósitos. Precisam ser propósitos, meus irmãos, extraordinários? Bom, daí depende muito do quanto você está precisando mudar na sua vida. Da sua entrega, da sua resiliência, da sua força. Porque movimentos extraordinários exigem posturas extraordinárias. Resultados extraordinários exigem condutas extraordinárias. Você precisa estar habilitado. Não é mesmo? Existem pessoas que, por exemplo, hoje pode estabelecer assim, ó, em 6 meses eu quero ter uma multinacional com um produto que será vendido internacionalmente e eu quero ficar milionário em 6 meses. Bom, é possível. Você leva esse pedido para Deus através do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos, tem que saber pedir também. Pedimos a Deus através do Filho, para que o Filho cumpra diante de Deus todas estas coisas para a glória do nosso Deus, que será honrado também através do Filho. Então começa o processo. Deus vai ter que te habilitar. Vai te transformar nesse ser humano fantástico, extraordinário, que precisa transformar a própria vida, hábitos, relacionamentos, toda a sua parte intelectual em um prazo que para você determinou que será de 6 meses. O problema do tempo não é para Deus. Seria tão fácil para Deus. Nós pedimos e Deus haja luz. Não é assim que funciona? Haja luz. E a luz se estabeleceu. Para ele não é problema. Agora, para nós, exige um esforço extraordinário para resultados dessa natureza. Então, muitas vezes nós levamos esses pedidos a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus vê sinceridade nos nossos corações. Oh, meu filho, está tão bem intencionado, tadinho. Só que ele não tem conhecimento de conhecimento financeiro, ele não tem conhecimento de nada, ele não tem o dinheiro que move o sistema, ele não tem condição emocional, ele não tem apoio, um núcleo de apoio para essas coisas. Vou ter que começar a trabalhar isso nele. Já pensou? Que para que nós tenhamos resultados extraordinários na nossa vida, quando nós estabelecemos um tempo para todas essas coisas, o problema não é Deus, porque para Deus haja luz, e a luz se fez. O problema somos nós, que precisamos de tempo. Então, muitas vezes as pessoas ficam reclamando, exortando, dizendo que tudo está demorado, porque Deus está te habilitando para te entregar aquilo que você pediu.
Como se ele te desse uma página em branco e uma caneta. Por exemplo, as pessoas que se queixam, não é mesmo? Murmuram que não encontraram o amor da sua vida. Então Deus te entrega uma página em branco, uma canetinha e diz assim: coloque 20 qualidades da pessoa que você quer para sua vida. Ok? Então vai lá. Pessoa que eu quero para minha vida tem que ser número 1. Coloca lá. 2, 3, 5, 20. Colocou as 20 qualificações da pessoa ideal. Bom, se eu encontrar essa pessoa aqui, eu caso. Analisando o currículo, casar. Assim que funciona? Então Deus vem e lê com você isso, não é mesmo? E lá em cima, onde você escreveu a pessoa que eu quero para a minha vida, Deus vai lá e apaga e coloca o seu nome lá e diz: para você encontrar essa pessoa aqui com estas 20 qualificações, você que está o nome aqui em cima tem que ser tudo isso primeiro, ok, meu filho? E você precisa estar pronto para essa conversa. Então, veja, meus irmãos, que não podemos esquecer a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a sabedoria, tudo que Deus tem para nos dar estratégia divina para que nós possamos viver os nossos dias. Mas nós não podemos esquecer algo que eu considero de fundamental importância, a justiça de Deus. Não é mesmo? Imaginemos no caso do rapaz que estabelece um propósito de virar um empresário de uma multinacional em 6 meses, saindo do zero, com um infoproduto que irá deixá-lo milionário. Então Deus age da forma que ele pode. Haja luz. Está pronto. E ele, como se num passe divino, uma chave, um código, entrega a chave para aquele ser humano. A partir de hoje, meu filho, está aqui a chave. O que esse ser humano vai fazer? Sem conhecimento, sem preparo. Então veja que a bênção que muitas vezes as pessoas pedem a Deus, se Deus não tivesse amor, misericórdia, sabedoria na vida dos seus filhos, isso não seria uma bênção para ele. Seria uma desgraça na vida desse irmãozinho. Porque as pessoas precisam estar preparadas para receber, inclusive as coisas boas que Deus tem para entregar para cada um de nós. Precisamos estar prontos, habilitados, capacitados, porque Deus jamais irá entregar um projeto para a sua vida para que você seja um fracassado. Vamos pegar algo mais simples? Simples, nada simples. Mas algo mais que não envolva ninguém e nada, apenas você. Você vive, talvez, angústias na sua vida, problemas gigantescos, porque você não tem paciência. Bom, desenvolver a paciência diante de todos os dardos inflamados do mundo contra você. Você é um alvo, né? Depende de você ter paciência. Muito bem. Então, você chama Deus para essa conversa, abre o seu coração, porque ele já sabe quem precisa de terapia é você, terapia divina. Então, você lá, no secreto, sem ninguém ver, você entrega essa dificuldade nas mãos de Deus e diz: Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu preciso ter paciência. Senhor, olha o que aconteceu no meu trabalho essa semana, meu Deus.
porque eu não tenho paciência. Aí cheguei em casa, olha o que aconteceu com meu esposo, com a minha esposa, porque eu não tive paciência. Olha o que aconteceu com meu filho, com a minha filha, porque eu não tive paciência. Meu Deus, eu estou sofrendo tantas coisas na minha vida, estou sofrendo tantas coisas na minha vida, única e exclusivamente porque eu não consigo ter paciência. Senhor, para ti é tão fácil fazer com que eu tenha paciência, meu Deus, me ajuda. E Deus, vendo a sinceridade do seu filho que pede para ter paciência, para ele é como se a minha filhinha de 9 anos dissesse: mamãe, me dá uma bala, eu coloco a mão no bolso, tenho e alcanço. Né? Assim que funciona? Ele quer ter paciência. Não é mesmo? Então vamos fazer com que ele tenha paciência. Só que nós estamos lidando com Deus, meus irmãos. E quando você pede para ter paciência, Deus tem que te preparar para que você se torne um ser manso e paciente. Então Deus irá propiciar todos os meios e condições e informações para que você desenvolva a sua paciência. Então, provavelmente, você será tocado pelo Santo Espírito de Deus para ler fatos bíblicos, histórias de irmãos, profetas do nosso Senhor Jesus Cristo, através das gerações em que foi muito paciente, que suportou tantas coisas e venceu o mundo. E não venceu o mundo de qualquer jeito, mas com um coração perdoador, misericordioso. Amém. Então você vai compreender que tem que ter paciência, que é importante ter paciência e como ter paciência. Você já teve acesso à informação. Agora Deus irá permitir que Deus, na sua imensa sabedoria, ele vai fazer um trabalho de excelência com você. Então, de repente, você está aqui nutrido de informações acerca da importância da paciência e como ser paciente, e chega à sua frente um abençoado, enviado, não é mesmo? E fará com que você possa desenvolver a sua paciência. É que vocês me entendem. Não será de uma forma que você venha a ter uma mudança de postura sem ser provado naquilo ali, sem compreender a lição na prática do que Deus quer te mudar de verdade, que você pediu para ser rico, para ser bonito, para ser paciente, para encontrar o amor da sua vida, para trocar de carro, para ter saúde. Você pediu, você vive pedindo tudo a todo momento, nunca está satisfeito com nada. Então, Deus, haja luz. E se estabeleça momentos importantes para que esse meu filho, que já chegou à conclusão que precisa ser manso e pacífico, porque o reino dos céus é dos mansos e pacíficos. Então, tendo o conhecimento da palavra do nosso Deus, você de repente está ali, o sol maravilhoso, seu trabalho ok, terapia ok, alimentação ok, tudo fluindo perfeitamente, e você com uma paz no seu coração, inclusive, repleto de informações divinas diretamente da boca de Deus e dos céus na sua vida, de como você ser uma pessoa paciente. Aí, chega a prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Conhece essa música? Esse louvor? Chega aquela prova na sua frente em que você, de repente, está tudo colorido e o tempo fecha. Já presenciaram uma cena assim? Um dia lindo e, de repente, você olha e está tudo cinza ao seu redor. Chegou a prova. Em que esse irmãozinho, principalmente se for permissão de Deus para que ele esteja ali, ele vai se puxar para tirar você desta condição de tranquilidade, porque Deus quer te habilitar.
Quer Deus que você naquele instante, aquele momento de interação social com aquele outro ser humano, possa colocar em prática e trabalhar em você, no seu coração, a verdadeira, genuína, necessária paciência na sua vida. E veja como isso é bom. Não é mesmo? Então, meus irmãos, o tempo de Deus para as nossas vidas é algo que é necessário. Observam? Muitas vezes você pode estar reclamando que determinadas coisas que você vem pedindo não estão acontecendo. Você está pedindo direito? Você está conversando com Deus no teu secreto, pedindo para Cristo que intervenha no que se refere ao seu pedido junto a Deus, em que Deus atende ao Messias, para que Deus seja glorificado através do Filho na sua vida. Você tem pedido dessa forma, porque o nosso único mediador com Deus é o Messias. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Messias, do sangue derramado na cruz, no plano da redenção das nossas vidas, que me salve e é capaz de salvar você todo dia. Você tem pedido assim? Muito bem. Será realizado. Porque o Messias é promessa do Cristo. Eu farei tudo que me pedir em meu nome junto ao Pai, eu farei para a glória dele, para que seja glorificado também o Filho. Deus atende. E será realizado na sua vida. No tempo que Deus entenda que você aguenta. Você é capaz de suportar todas as mudanças necessárias que você precisa realizar na sua vida para que os propósitos estabelecidos sejam alcançados para você. Ok, meus irmãos? Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como é bom, meus irmãos, nesse tempo de preparação, hoje me veio essa palavra, que é uma palavra muito conhecida, mas a forma de refletir acerca de todas essas coisas é que vai mudando. Se você ouvir essa palavra de um pós-doutor em teologia, ele terá uma abordagem. Se ouvir esta palavra de um irmão que vive isso na prática, o tempo de Deus na sua vida, e que esse irmão talvez possa não ser sequer letrado, ele ouviu essa palavra num culto, mas ele não é alfabetizado. E ele compreendeu com tamanho poder do Espírito Santo na sua vida, porque ele vive isso todo dia. E quando ele falar estas palavras para você, você sentirá o poder do Espírito Santo de Deus no seu coração. Então, veja que no programa de hoje, Tempo de Preparação, nós viemos realmente falar exatamente sobre essa questão do tempo. O tempo de Deus para a minha vida, para as promessas do Senhor, para os propósitos que eu estabeleço, para o meu combinado com Deus, em que eu entrego tudo que eu sonho, tudo que eu espero realizar na minha vida, mas que seja feita segundo a vontade de Deus em mim. É o tempo de Deus para os teus relacionamentos, é o tempo de Deus no teu casamento, é o tempo de Deus em relação aos teus filhos, é o tempo de Deus na tua família, é o tempo de Deus
nas tuas amizades, é o tempo de Deus na tua profissão, na tua vida financeira, é o tempo de Deus na tua saúde, meu irmão. Talvez você esteja enfrentando, ou conheça alguém que esteja enfrentando algum diagnóstico. E isso possa estar te causando muita dor. Quando eu digo, além do que você está passando, uma dor emocional, espiritual, psicológica gigantesca. Muitas vezes até um conflito na sua fé. Mas creia que há um tempo determinado por Deus para a sua cura. Basta que você creia, basta que você confie na palavra de Deus, que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor e peça a restauração da sua vida, a cura para os teus sentimentos, para o teu físico, para o teu psicológico, para o teu emocional, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos do Senhor, e Ele te entregará a vitória para a honra do nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos contigo diante da Tua palavra, Senhor, das Escrituras Sagradas, em que nós nos reunimos todos os dias, 24 horas, dia a dia, um trabalho constante de aprendizado, de reflexão em busca da prática do Evangelho, dos Teus ensinamentos nas nossas vidas, Senhor. E assim buscamos, meu Deus, precisamos de ajuda para que nós possamos permanecermos firmes na nossa fé, permanecermos firmes e vigilantes no nosso propósito missionário, em que nós estamos aqui, meu Deus, a serviço de Ti, a serviço do Eterno, do Reino de Deus, a serviço, meu Deus, para que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós, cumprindo o que o Messias, o que o nosso Senhor nos convocou. E de pregar o Evangelho a todas as nações. Por isso estamos aqui, Organização das Nações para a pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. Nos habilite, Senhor, nos capacite, meu Deus, nos dê estratégia divina, nos dê a palavra certa, nos dê condições para que nós possamos tocar o coração de um número maior de pessoas a cada dia mais com o Teu Evangelho, para que as pessoas possam conhecer a Ti em busca do Senhor, comunhão com o Senhor, assim como nós estamos em Cristo e queremos estar em Cristo, com Deus nas nossas vidas, e entregamos os nossos dias, o nosso tempo, a nossa razão, meu Deus. Onde quer que nós venhamos a colocar os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, nos dá força para empreender a Tua palavra no coração das pessoas, meu Deus. Nesse momento tanta gente sofre, meu Deus, por falta de conhecimento do Teu Evangelho, por falta de instrução, estão sofrendo, abalados na sua fé, na sua esperança, sem sentido nas suas vidas, Senhor. Que nós possamos ser instrumento da Tua palavra, do Teu Evangelho, em que o único pedido que faço, meu Deus, para a minha vida em relação a Ti, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria, meu Deus, para que eu possa, através da sabedoria que o Senhor me alcance,
Me habilite, meu Deus, me dê sabedoria. Possa aprender através da tua palavra, meu Deus, a viver e auxiliar as pessoas que eu mais amo nessa vida, como chegar até o Senhor. Eu possa, meu Deus, através da sabedoria do seu Santo Espírito na minha vida, que eu possa ter acesso à sua palavra e compreensão dos teus evangelhos para poder compartilhar um número maior, cada vez mais, de pessoas, meu Deus. O Senhor já fez tanto, Senhor. Já transformou isso em algo tão gigante. Eu jamais imaginava, meu Deus. Como pôde tantas coisas acontecerem na minha vida assim que eu entreguei a minha vida nas tuas mãos, em busca de servir ao Senhor e levar o Evangelho através das nações, meu Deus. Estou aqui, me habilite, me capacite, transforme a minha vida, os meus dias, me dê força, Senhor. Sou dependente de Ti, da Tua palavra e preciso de sabedoria, meu Deus. Me sinto fraca em inúmeros momentos quando me falta entendimento. Quando me falta o conhecimento da sua palavra, quando me falta a sabedoria dos teus evangelhos, estratégia divina para poder lidar com as diferentes circunstâncias e me vejo diante das coisas deste mundo, meu Deus. Agradeço, Senhor, por tudo que tem permitido eu viver nos meus dias. Entrego a minha vida novamente, Senhor. Reafirmo a minha aliança contigo, a minha vida, os meus dias e tudo que tenho, que sou, nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade nos meus dias. Entrego a vida das pessoas que mais amo, as que estão perto de mim, as que não estão perto de mim, nas tuas mãos, sobre a tua proteção, meu Deus, a cada instante, a cada momento, todo dia, meu Deus, 24 horas, nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade na vida deles. Assim como entrego a vida dos meus irmãos, das pessoas que se colocam na condição, pelo motivo que venha a ocorrer na minha vida, pessoas que possam se colocar na condição de adversários do teu evangelho, meu Deus, ou de meus adversários. Essa luta não é minha, estão entregues, quando se direcionam a mim, são entregues nas tuas mãos. Essa luta não é minha, meu Deus, porque eu sei que estou acima da cabeça dos meus inimigos. Eles me procuram e não me acham, porque eu estou resguardado, refugiada no abrigo do Altíssimo, com os meus pés sobre a rocha, meu Deus. É isso que eu creio, é isso que eu vejo acontecer todos os dias na minha vida, em todos os momentos, diante de todas as circunstâncias, meu Deus, e eu não poderia deixar de dar esse testemunho, porque pessoas nesse momento estão sofrendo tantas coisas, meu Deus, e eu estou aqui para o testemunho do seu poder na minha vida e na vida de tantos irmãos que nós observamos, testemunhos e resultados extraordinários, livramentos extraordinários na vida dos nossos irmãos, meu Pai. Nós cremos no tempo de Deus, no seu tempo, para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa existência. E assim oramos, Senhor, de forma intercessória, autoridade que o Senhor nos dá, pela vida dos nossos irmãos, onde quer que chegue essa mensagem, através das nações, receba, meu irmão, essa palavra de vida
de orientação e da verdade de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o sentido real para a sua vida. Amém e amém. Muito bem, meus queridos. Satisfação podermos estar juntos mais uma vez aqui na ONTV Brasil, 24 horas, sim, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Você tem acesso a toda a nossa programação através do www.ontv24horas.com.br, através das nossas plataformas digitais, independentemente do dispositivo que você tem acesso à internet. Você acessa da sua TV Smart? Estamos juntos na sua TV. Você acessa pelo computador, iPad, tablet, celular. Estamos juntos 24 horas através da nossa programação. Também tem amigos que baixam o nosso aplicativo na Play Store, ONTV 24 horas. Pesquisem lá, baixem o nosso aplicativo e você pode estar utilizando o seu telefone, fazendo as suas atividades e escutando também e vendo a ONTV, não é mesmo? 24 horas com você, meus irmãos. A nossa TV não tem fins lucrativos, ok? Porque às vezes muitas pessoas podem estar preocupadas com isso. Alguém está ganhando alguma coisa, não é mesmo? Com esta programação 24 horas no ar, isso não está tão transparente. Está assim, meus irmãos, ok? Transparente nas mãos do Senhor para o cumprimento da sua palavra e da sua vontade nas nossas vidas. Todos nós que participamos da ONTV, desde a sua criação através de mim e através de todos os voluntários que participam conosco, que disponibilizam o seu trabalho, ok? É tudo de forma graciosa, de forma gratuita. Assim como nós somos agraciados por Deus e pela sua palavra nas nossas vidas, nós estamos aqui entregando as nossas vidas e o que Deus faz com que nós possamos receber através do seu Santo Espírito. Assim nós compartilhamos com os nossos irmãos da mesma forma, graciosa e gratuitamente, ok? Muitas vezes eu recebo o WhatsApp perguntando qual é o custo para que nós possamos, acessar a ONTV, e então eu mando o link e explico, meu irmão, você acessa o link, se você clicar no WhatsApp fica azulzinho, eu digo, se você clicar no WhatsApp você cai na nossa TV, você cai lá diretamente na nossa plataforma, no seu celular, ok, meus queridos? Qualquer dúvida, vocês podem acessar o meu WhatsApp 55 Brasil, código 51, número 999066845. E se você estiver ouvindo essa mensagem hoje, a nossa programação através das redes sociais, provavelmente deve ter uma legenda aí com a letra azulzinha, com o endereço da nossa plataforma, ok, meus queridos? Tudo de forma gratuita, trabalhando para o nosso Deus. Deus transforma as nossas vidas e me salva todo dia. Ele me salva todo dia, me coloca de pé, meu irmão. E eu estou aqui para levar a sua palavra e fazer o que for necessário que Deus me oriente, para que eu faça a serviço dele todo dia, 24 horas, juntos, conectados com Deus e conectados com os irmãos que vocês veem também trabalhando aí na nossa plataforma como voluntários da ONTV. Esse trabalho é fantástico, meus irmãos. É incrível como Deus une pessoas que têm o mesmo propósito. É incrível, com o mesmo objetivo.
É incrível. Porque muitas vezes as pessoas se unem, meus irmãos, por vários interesses, que não seja única e exclusivamente a pregação da palavra de Deus, de forma assim como vocês estão recebendo, gratuitamente, não é mesmo? E com a gente acontece exatamente como nós acreditamos que assim deve ser. Como Paulo orienta, irmãos que estavam chegando numa cidade para que arrumassem um trabalho, para que não fossem viver às custas da palavra de Deus. E assim nós fizemos, ok? E aqui na ON TV, tudo que você assistir através da nossa TV, você receberá de forma gratuita, porque é assim que Deus nos entrega a vida, o sentido da nossa vida. E nós reconhecemos tudo isso e por amor a Deus, nós buscamos fazer a nossa parte. Nós, na verdade, nos apresentamos, nos colocamos a serviço. Sabe o soldado, aquele que chega para a guerra e muitas vezes nem sabe contra quem vai lutar, o que vai acontecer, qual o próximo passo? Comigo aconteceu assim. Eu me coloquei, não é mesmo, a serviço como um soldado de Cristo para a batalha. Entreguei a minha vida, me apresentei da forma que lá em 95, não é mesmo, meus irmãos? Nós estamos falando agora de 2025, não. 1995 eu me apresentei, não é mesmo? Me coloquei à disposição do reino, a serviço de Deus. Nem sabia eu como seria, nem sabia eu como aconteceria, nem sabia eu que hoje seria uma TV, não é mesmo? Uma organização de nações para a pregação da palavra de Deus na TV através da internet. Eu não sabia que isso ia acontecer. Deus foi providenciando todas essas coisas. Como tem que ser, a forma que isso se estabelece, como chega no coração das pessoas. Não é mesmo? Nós temos a plataforma. Então, como eu anuncio o meu WhatsApp, muitas vezes eu recebo uma mensagem da África. Agora, como chegou lá, eu não sei, é Deus. Vocês são pessoas que eu sempre digo, torne-se um amigo do Evangelho, compartilhe a nossa programação, porque salva pessoas, salva vidas. A mensagem de Deus salva. Somos nós. É a mensagem de Deus que salva. Então, muitas vezes eu recebo pessoas da África. Como que na ON TV nós temos o irmão Benjamin, de Moçambique, que tem um trabalho fantástico com crianças lá, é mesmo? Ninos del Reino. Irmãozinhos lá que são órfãos e que esse missionário trabalha lá. Como que o Benjamin chegou até a ON TV? Nós tivemos contato e estamos nesse projeto junto, apoiando eles através da forma que nós podemos, divulgando o trabalho dele na África. Não é mesmo? Como que nós chegamos, amigos da Califórnia, Londres, como que nós chegamos a Portugal, como que nós chegamos, onde mais, meus irmãos? No Paquistão. Vocês sabem que lá o cristianismo não é muito bem visto, vamos dizer assim. Então veja que nós temos irmãos cristãos, um levante do evangelho do cristianismo no Paquistão, onde as pessoas são arrastadas, casas e pessoas mesmo são queimadas por estarem levando a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que essa mensagem chega a todas estas partes do mundo? Itália, Israel, Londres, Paquistão, África,
Califórnia. Não me recordo agora, eu tenho a lista. Se você está assistindo pelas redes sociais, provavelmente deve ter na legenda alguns dos irmãos que participam conosco em diversas partes do mundo. Isso é trabalho de Deus, meu irmão, não é trabalho humano, não. Jamais fui eu. Jamais fui eu. Jamais fui eu. É para a glória do nosso Deus. Ok, meus irmãos? Seja um amigo do Evangelho. Compartilhe a nossa programação e faça cada vez com que cada vez mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Meu irmão, muitas vezes você tem uma rede social, não sei qual que você utiliza e onde está passando, aonde te vi nesse momento, em que você tem 10 amigos lá adicionados, 20, 30. É exatamente alguém do seu grupo que está precisando ouvir a mensagem de hoje. E esse amigo, um amigo da sua rede social, compartilha na rede dela e tem lá 100 amigos, 200 amigos. Alguém de um país, de outro estado, de outra federação. E é exatamente aquele irmão que estava precisando ouvir a mensagem de hoje. Acreditar em si mesmo, acreditar em Deus, acreditar que a vida vale a pena. Estar em Cristo. Ok, meus queridos? Neste tempo de preparação, agradecemos muito cada vez que você se torna um amigo do Evangelho. Amém, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima.